mão sobre o seu coração. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque te desejamos. Estamos aqui, Senhor, não para mais um culto, mas vemos aqui a oportunidade de engrandecer o seu nome, de ouvir a sua palavra e sairmos daqui, Senhor, com uma instrução vinda dos céus. Por isso nós te pedimos nessa manhã, enche o nosso coração, Pai, de fé. Nos dê, Pai, discernimento, sabedoria para entendermos a sua palavra. Pai, que toda distração seja desfeita, anulada e paralisada contra as nossas vidas. Que o nosso coração nesta manhã de domingo, Senhor, seja uma terra fértil para a semeadura da sua palavra, Pai. Pai, não deixa sairmos daqui corrompidos, mas sairmos daqui convencidos pela unção do Espírito Santo. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, e é assim que cada um de nós vamos viver, em nome de Jesus. Você consegue aplaudir ao Senhor? Deus é bom. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Diga aleluia. Glória a Deus. Vamos dar uma passeada nos evangelhos? Quem gosta do evangelho de Jesus aí? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: existe uma proposta do propósito. Diga, existe uma proposta do propósito. Quantos estão entendendo? Se não entendeu, ainda vai entender, amém? Evangelho de Jesus, também escrito por Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 16, vai dizer: quando Jesus ouviu que João tinha sido o quê? Diga, preso. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou. Bem rapidinho, eu quero acertar um detalhe com você aqui. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Diga, Jesus não se distrai com os acontecimentos, porque sabia da proposta do propósito. Será que nós somos assim, semelhantes a Jesus? Será que nós nos distraímos com algumas coisas? Aqui no caso, João tinha se distraído com o casamento de Herodes. Diga, Herodes. E aí se distraiu com o casamento de Herodes, lá um casamento proibido. Diga, perdeu a cabeça. Depois desse acontecimento, no versículo 13 diz: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Coloca a mão sobre o seu coração. Fala, Senhor Jesus, eu vivia na sombra da morte, mas raiou a sua luz. Eu vivia em trevas, mas o Senhor me trouxe para a luz. Você percebe que depois desse acontecimento de João Batista, Jesus não poderia ficar perdendo tempo com os acontecimentos, e ele vai a um lugar, ele vai a uma cidade, ele vai a um território, e aí ele chega a uma terra que é conhecida como terra dos gentios, com uma terra conhecida como um povo que vivia em trevas, era uma terra que caminhava sobre a sombra da morte, aonde raiou a luz. Então existe uma proposta
E toda proposta traz um propósito. Jesus sabia dos seus compromissos com Deus, Jesus sabia dos seus objetivos, e por isso ele não perdeu o foco. O que o Senhor tem me ministrado esses dias é que nós estamos vendo, não somente estamos vendo, às vezes acabamos vivendo isso também. A gente vê os jovens, a gente vê homens e mulheres se perdendo em distrações, em coisas, porque se esqueceram do propósito. Até tem no coração de cada um deles a ciência da proposta, diga, sabem da proposta. Mas por se esquecer da proposta, não deixam de viver o propósito. Se você observar, jovem rico falhou, diga, falhou. João Batista, não vou dizer que ele falhou, mas não completou a carreira. Existem vários, Judas, falhou, diga, falhou. Diga, uma geração que vem falhando. Chegou na nossa. A gente vê as pessoas abandonando Jesus por causa de paixões, diga, paixões. Sentimentos, percas, vontades, desejos, prazeres. Será que eu sou também esta geração que esqueceu a proposta do propósito? Porque quando nós esquecemos a proposta, logo não vamos compreender o propósito. Senhor, por que é que eu estou passando tudo isso? Senhor, por que estou vivendo isso? Senhor, por que está acontecendo isso? Diga, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você está aqui nessa manhã, Deus já te fez uma proposta, por isso você veio. Deus já te fez uma proposta. A grande pergunta é, você vai aceitar o propósito da proposta? Eu costumo dizer para as pessoas, o culto ele é baseado em 3 acontecimentos. Diga, 3 acontecimentos. O culto é igual ir para o restaurante, irmão. Ô, louco, sério, pastor? O culto é assim, você entra, senta e come. Quem está entendendo? Você entra, 1, senta, 2, 3, come. Pelo que eu vi aqui, você entrou, sim ou não? Pelo que eu estou vendo aqui, você está sentado, sim ou não? Você vai comer? Quando nós vamos na casa da minha sogra, ela faz o almoço. E aí ela fica, vai comer, Edi, a comida vai esfriar. Às vezes eu fico lá enrolando ela, vai comer, Lu, a comida vai esfriar. Ou seja, eu entrei, sentei, mas ainda não tinha comido. O culto ele é assim. A igreja é assim, a vida com Deus ela é assim. Você entra na presença, você se acomoda na presença, mas nem sempre nós comemos. Vir para a igreja não é somente ouvir, não é somente sentar, é comer. Está sendo derramado um alimento para mim e para você. Está sendo entregue um alimento para mim e para você. Está sendo confiado um alimento para mim e para você. Então nós vamos saber aqui no fim do culto quem comeu mais. Como? Receber entendimento da palavra de Deus. Povo que vivia em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. E aí nós vamos dar uma puladinha lá para Colossenses 1,13, para depois voltarmos para o Evangelho. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho. Aonde estávamos, irmãos? Diga, no domínio das trevas. Por mais bonzinho que você seja, nós estávamos no domínio das trevas. Isso é indiscutível. Jesus sabe e sabia da necessidade de nos tirarmos desse lugar, do domínio das trevas. Se aproxima de alguém que está na escuridão. A proposta, eu quero te tirar dessa escuridão, quero te transportar para o reino da minha maravilhosa luz.
para que você estando ali, não somente viva na luz, mas também seja luz para os gentios. Foi isso que ele foi fazer lá não foi? Foi lá para os gentios. Você sabe o que é gentil? Diga ímpio, diga pagão, mundano. Era eu e você. A Bíblia nos mostra que somos gentios por natureza. Não falo de gentil ser gente boa. Só tem como ser gente boa estando com Jesus. Eu falo gentil de não conhecer a Cristo, de não conhecer o caminho, de ainda não ter tido um encontro com Deus. Lucas 5, 1, 11. E aí nós voltamos para o Evangelho e daqui não sairemos mais. Lucas capítulo 5, versículo 1, 11 ao 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, diga, 2 barcos, deixados ali. Diga, deixados ali. Pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então Jesus, ele se aproxima da praia, ele encontra 2 barcos deixados, diga deixados. Jesus encontrou naquele lugar 2 barcos deixados por 2 pessoas, por algumas pessoas, e aqueles barcos estavam deixados, eu entendo que eles estavam abandonados, diga abandonados, mesmo que temporariamente, porque eles estavam em alguma atividade, por isso não estavam usando o barco. E Jesus se aproxima daquelas pessoas, e o barco era a vida de Pedro. O barco era o uso de Pedro, o barco era a motivação de Pedro, mas a vida de Pedro, o uso de Pedro, a motivação de Pedro estava deixado de lado. Quando Jesus se aproxima de mim e de você, quando Jesus se aproxima de uma pessoa que não conhece ao Senhor, ou quando ele se aproxima de mim e de você, por estarmos numa determinada distância dele, subentende-se que ele entende que eu e você estamos deixando o nosso barco meio que de lado. E aí ele precisa se aproximar porque existe uma proposta do propósito, e essa proposta do propósito vai ser feita de cima do barco. E aí ele se aproxima de Pedro. Primeiro ele entra no barco. Eu imagino Pedro lavando azeite e fala: o que esse xerido está fazendo ali? Olha só. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro, preste bem atenção nessa direção. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais. Preste bastante atenção nessa direção. Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos. Porque és tu que está dizendo, isto vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem. Jesus, eu sei que você é pecador. Isso não é novidade. Isso não é novidade para a eternidade, para o Senhor sabermos que nós somos pecadores, que nascemos com essa natureza. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã. O amor de Deus por você é tão grande, que o conhecimento dele saber que você é pecador, não anula a graça dele fazer a você uma proposta. Que você é pecador eu sei, mas que eu tenho uma proposta você não sabe.
E aí ele se aproxima de Pedro e começa a falar com Pedro. Começa a mostrar para Pedro que o pecado, a vida pecaminosa que ele levava, não era suficiente para impedir a proposta seguida do propósito. Você que é conhecedor da palavra de Deus, traz à sua memória o quantas coisas Pedro viveu com o Senhor. Começa a se lembrar dos feitos de Pedro. Mas a proposta que foi feita por Pedro, também foi feita a Judas. Também foi feito a vários discípulos, Bartolomeu, vários deles, Tomé. Vários deles receberam propostas do propósito. Por que é que só tinha Pedro, Tiago e João com Jesus, se todo mundo recebeu a proposta do propósito? Se você perceber os maiores milagres, os principais milagres de Jesus, quem que está? Pedro, Tiago e João. Sim ou não? Por isso que muitas vezes nós não entendemos quando olhamos para o lado e algumas pessoas não estão mais. Você tem que ser o Pedro, o Tiago e o João da vez, que não vai abandonar, que não vai cessar, que não vai parar, que entendeu a proposta, que entendeu o propósito. Olha o que a palavra de Deus diz, eu vou ler aqui, não coloquei. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Diga, tem que correr com perseverança. Não é perder a perseverança e correr. É correr com perseverança. Deus quer me ensinar e te ensinar que quando você escolhe viver uma vida aqui para Ele, você já está se preparando para ir para a eternidade. Mas, diga mas, quando você não se prepara, você não se organiza, vive uma vida de qualquer jeito, Satanás também entende que você está se preparando para ir para lá. Eu não consigo pensar diferente disso. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Que você está se preparando para ir para a eternidade. Nós estamos aqui recebendo essa palavra de Deus. Deus está trabalhando no nosso coração. Deus está nos enviando. Deus está nos preparando. Por causa do propósito, irmãos. Eu disse para uma pessoa esses dias: o que me une você, o que une eu com você não é a sua simpatia, é a causa. O que nos une é o propósito, o que nos une é a salvação, o que nos une é Cristo, diga, é Cristo. E aí ele continua: afasta-te de mim, Senhor, verso 8, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Não tenha o quê? De agora em diante, você será... Apareceu a proposta. A primeira. Apareceu o quê? A proposta. Ele disse: a partir de hoje, vocês não vão mais ser pescadores comuns. Vocês serão pescadores de homens, de almas, de vidas. Como se chama uma grande quantidade de peixe? Cardume, não é? Então, se eu estou preparado, se eu sei ter habilidade com cardume de peixe, eu sei ter habilidade com cardume de pessoas, grandes quantidades. Porque a proposta é a mesma, só mudou o sentido. Só mudou o objetivo, só mudou o propósito, o destino.
Nós viemos falando muito esta semana sobre o ID, diga ID. E eu e você precisamos entender que não podemos nos acostumar com um domingo gostoso de manhã sem fazermos o ID. Diga, o ID é para todos. É para o que fala bem e para aquele que gagueja. É para todos. O ID não é para o pastor, o ID não é para o 12, o ID é para todos. A proposta de sermos pescadores de homens é para todos. De repente, Pedro poderia pensar, Senhor, se fosse nos dias de hoje, eu não tenho muita habilidade com vara. Lógico que naquela época não existia. Não tenho muita habilidade com molinete. Quem já viu molinete? Eles trabalhavam com rede. Querido, quando você se converte a Jesus, começa a viver uma vida com Jesus, quando Jesus te tira da beira da praia, coloca você num barco pelo propósito, você precisa entender que o seu equipamento de trabalho é Bíblia. Não é vara, não é rede, não é molinete, é Bíblia. Quando você tem a palavra de Deus, você tem o objeto necessário, objeto entre aspas, você tem o propósito exato para começar a pescar almas, pescar vidas. Se você observar, não somente tinha esses barcos, a praia não era só de Pedro. Claro que tinha outros barcos, claro que tinha outras embarcações ali. Por que é que foi no de Pedro? Agora faz a pergunta para você. Por que é que foi no meu barco? Por que é que ele chamou a mim? Tinha tantos Luciano? Aqui mais um. Não é? Eu falo direto para os meus discípulos. Deus sabe do seu potencial. Deus sabe da sua capacidade. Deus acredita em você. Deus confia em você. Ano de 2022, se você estava cansado em 2021, em 2022 você vai estar pior. Você vai cansar mais, é mais trabalho, é mais caos, é mais busca, é mais entrega, é mais morte. Não tem outro lugar, cara. O evangelho, se não for para ser vivido intenso, não acaba em cruz. O evangelho não acabou para Jesus, ele é o evangelho. Mas Jesus viveu tanto de maneira intensa o evangelho que para ele acabou em cruz. E toda pessoa que acaba em cruz ressuscita com Cristo. Porque essa é a proposta do evangelho. Aqueles que com Cristo sofrerem, com ele ressuscitarão. Olha o que a Bíblia continua. 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Agora abandonou de vez. Na primeira abandonaram pela decepção de não pescar nada. Na segunda abandonaram por ter encontrado a proposta do propósito. Deixaram a vida deles. Deixaram a motivação deles. Igual a mulher samaritana. Sim ou não? Deixando o seu cântaro, foi lá falar para as pessoas o que Jesus tinha feito por ela. Muitas vezes, para você compreender a proposta do propósito, você vai ter que abrir mão das suas motivações, dos seus objetivos. Não falo de trabalho, de escola, de faculdade, muito pelo contrário. Mas quero falar de coisas que nos atrapalham. Diga, atrapalha. E daqui nós vamos para João 21, 2 e 13, ao 13. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 2 ao 13. Diga, a proposta foi feita. E a distração entrou. Jesus já não estava mais presente com eles, embora já havia aparecido, se eu não me engano, 2 vezes a ele. Esse trecho vai nos mostrar que essa é a 3ª vez que Jesus aparece para eles. E olha o que diz. Estavam juntos Simão, que é o Pedro,
Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros. Diga, só companhia boa. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Vai o quê? Minha proposta. Eu não falei que você ia virar pescadores de homens? Você vai pescar. Ô Pedro, nós vai numa célula? Não, nós vai para o mar. Ô Pedro, nós vai para o encontro com Deus? Não, nós vai para o mar. Pedro, você se esqueceu que aquele dia a gente não pegou nada? A sua vida sem Jesus, irmão, não vai ter sucesso. Tinha a proposta, mas esqueceu do propósito. E ele disse: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Eles disseram: nós vamos com você. Você precisa compreender que sempre, quando você vai fazer a vontade de Deus, nem sempre você vai ter companhia. Mas quando você distorce e não quer fazer a vontade de Deus, olha o tanto de gente que vai aparecer para estar com você. Vai aparecer amigo de tudo que é lugar. Até seu inimigo vai te ajudar no que você não deve fazer. E aí ele disse: nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco naquela noite e não pegaram nada. De novo essa novela. De novo essa história. De novo esse acontecimento. Não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não. Como pode ter vivido 3 anos e meio com Jesus? Se o escritório de Jesus era ali, se o costume de Jesus era ali, se a vida de Jesus era ali, se o primeiro contato com Jesus foi na praia, como é que estava Jesus na praia e a Bíblia diz que eles não reconheceram? Esqueceram do propósito. Lembraram-se do autor da proposta, mas se esqueceram do propósito. Por isso não reconheceram Jesus. Quando olharam, falaram: deve ser alguém diferente, não sei quem é. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, chamou de quê? Filhos, vocês têm algo para comer? Entrou, sentou, mas ainda não tinham comido. Vocês têm algo para comer? Imagine você naquela praia paradisíaca, água azulzinha. Do nada uma pessoa se aproxima de você: filha, você tem algo para comer? É comum isso? Era normal uma pessoa se aproximar na praia gigantesca. Primeiro que não era normal alguém pegar o seu barco. Não era normal se aproximar de uma pessoa, chamar de filho e perguntar: vocês têm algo para comer? Embora Jesus reconheceu eles, mas eles não reconheceram Jesus, por isso chamou de filhos. Eles responderam o quê? Que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Na primeira direção foi: lancem as redes onde as águas. Isso quando Jesus estava com eles. Aqui já é Jesus no seu corpo ressurreto. Lancem as redes pelo lado. Por que não do lado esquerdo? Aonde Jesus está? Do lado de qual lado Jesus está do Pai? Direito. Para você que não sabe, um barco, o comum de embarque é do lado direito. Você sabia disso? E as redes têm que ficar do lado esquerdo. Nos barcos antigos, claro. Então o certo era lançar as redes do lado esquerdo. As redes do lado esquerdo, sim ou não? Jesus mudou totalmente o negócio. Não é no seu método, é no meu. Você está acostumado a jogar do lado esquerdo. Eu quero que você jogue do lado direito. Mas o lado direito é o lado do embarque.
Compreender a vontade de Deus. Diga, compreender a vontade de Deus. Joga do lado direito. Duas direções. Jogue a rede onde as águas são mais fundas. Jogue a rede do lado direito, para você compreender a vontade de Deus. Mas eu acho que desse jeito não dá certo. Quem sabe mais? Você ou Deus? Quem sabe menos? Você ou Deus? Diga, eu sei menos. Diga, Deus sabe mais. Olha lá. Lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quem que reconheceu Jesus? O discípulo do amor. Quando você aprende a amar Jesus, você não deixa de reconhecê-lo. Quando você aprende a amar ao Senhor, você sabe quem está falando com você. Você sabe que numa manhã de domingo como essa, não é o bobo que está no altar, é Jesus. Você reconhece a voz. As minhas ovelhas reconhecerão a minha voz e me seguirão, diz a palavra. Eu sei quem fala comigo domingo de manhã. Eu sei quem fala comigo no meu discipulado. Eu sei quem fala comigo numa célula. Eu sei quem fala comigo quando eu me prostro lá no meu de joelho na minha cama. Eu sei quem fala comigo quando eu peco, quando eu erro, quando eu acerto. Eu sei. O que está fazendo as pessoas se perderem das igrejas, o que está fazendo as pessoas se perderem da vida com Deus, é exatamente isso. Elas sabem quem está falando, mas ignoram o autor da fala. Porque saber quem está falando, todo mundo sabe. E imediatamente, a rede foi para a água mais funda, na outra passagem, e imediatamente a rede foi para o lado direito. E a pesca teve um sucesso. Jesus estava mostrando para eles. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu vou falar aqui, de repente você não vai entender muito. Mas eu vou ler, você vai entender. Fala assim, 12, vive de 12. Se alimenta de 12. Pensa nos 12. Se comporta como um 12. Deixando de ser dose. Eu vou ler a palavra, você vai ver o que eu estou te dizendo. Olha lá, 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, diga cardume, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Jesus é embaçado. Já que vocês não me reconheceram, foi 5 pães e 2 peixes que eu utilizei para atrair multidão. Com alguns peixes e pães, eu vou atrair vocês novamente. E aí Jesus começa a fazer os mesmos sinais, que é para ver se os caras acordam. Sabe quando os sinais de Deus começam a se repetir na sua vida? Ele está querendo dizer para você, não esqueça do propósito, eu te fiz uma proposta. E olha o que eu estou te dizendo. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Estava o quê? Calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui bem rapidinho para não falar besteira. Vai. Ela estava cheia. Tinha quantos? Fala bem alto aí para mim, em nome de Jesus. Tinha o quê? Tinha 153 grandes. Por que não 154? Por que não 144? Por que não 152? Por que não 200?
200 peixes não é melhor do que 153? Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos discípulos Jesus tinha? Pega a sua calculadora aí. Divide 153 para 12. Vai dar 12. O que o Senhor queria que eles entendessem? 12 se alimenta de 12. 153 dividido em 12 homens vai dar 12 e uns quebrados. Eu fiquei pensando, por que 153? Poderia ser 150, uma conta mais redonda. Fica mais fácil para vender, para ter troco. Tem gente calculando ali na calculadora. Calcula. Cata 153 grandes peixes e divide entre os 12. Vai dar 12 peixes para cada. Ainda vai dar quebrado ainda. O Senhor quer que você se lembre que o recurso está dentro da causa, filho. 153 grandes peixes para 12 homens. Primeiro perguntou, vocês estão com fome? Disseram que sim. Melhorou a pesca deles. Mas vocês não vão comer desse peixe. Olha para a praia. Já tem peixe na brasa, pão. Entrou, sentou, agora come. Agora vive. Agora desfruta. 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não. Jesus lhes disse: venham. Jesus o quê? Venham comer. Vem para a comunhão, koinonia. Cadê a pastora Simone? Vem comer. Vem estar perto. Esquece essa mania de querer ficar pescando e voltar a cheirar a peixe. Quem trabalha com vidas não fica cheirando a outras coisas, senão vidas. Mas a distração entrou, o Netflix entrou. O Palmeiras entrou, ou quer dizer, não entrou. Nada se compara, não é? Porque perdemos o foco? Porque nos distraímos? Vai sair da igreja? Vou. Distração. Quem recebeu o discipulado Igreja Modelo? Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, você não é católico. Você é discípulo. Existe uma proposta. Existe um propósito. Existe um destino. Jesus lhes disse, venham comer. Parece minha sogra me chamando. Vem comer, Luciano. Comida vai esfriar. Jesus está te chamando para comer faz tempo. Vem comer. Vamos comer. Tem peixe quentinho, tem pão quentinho. Vamos comer. Nenhum dos seus discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que eram o Senhor. Diga aleluias. Com tantos sinais para lembrar a proposta do propósito, eles reconheceram Jesus. Jesus está à procura de uma geração assim, que reconhece, que percebe quem é Jesus. Para que eu me converti? Para que eu tenho o título de crente? Para que eu vou à igreja? Para que eu ouço a palavra? Quantas pessoas estão equivocadas de sua salvação, fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, estando com as mesmas pessoas?
Como que Jesus te salvou do mundo, se você ainda faz as coisas do mundo? Imagina, Jesus me tirou das drogas, daqui a pouco eu vou ali, pego uma cocaína e mando para dentro. Então Jesus te salvou do quê? Jesus, ele não salvou Pedro de tirá-lo da praia, que não existia nada de errado na praia. Era a profissão do homem, gente. Jesus tirou Pedro das trevas de viver sem propósito, colocou na luz para viver o propósito. Porque eu entendo no meu coração que uma vida sem propósito é trevas. Sem objetivo, sem foco, sem motivação em Cristo. É trevas, irmãos. É escuridão. Coloque-se de pé no seu lugar. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 apenas, vai dizer que nos salvou e nos chamou com uma santa, que nos salvou, nos chamou com uma santa. Qual é a vocação de Jesus? Qual é essa santa vocação? Acreditar que Pedro era podre e mesmo assim chamou Pedro. Acreditar que não éramos a melhor pessoa desse mundo e mesmo assim me chamou. Santa vocação. Ele tinha habilidade em acreditar em pessoas que não eram dignas de confiança. A habilidade de Jesus era uma vocação. E essa vocação era acreditar nas pessoas. Era olhar e acreditar. E dizer, é possível, você consegue, é possível, eu te capacito, eu estou com você, jamais te abandonarei, diz a palavra. Santa vocação. Não em virtude das suas obras, das nossas obras, mas por causa de sua própria determinação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se existir uma grande determinação em Jesus e você tenta desistir, o que vai acontecer? Você vai perder, filho. Por causa de sua grande determinação, eu vou transformar a vida de Pedro. Eu vou transformar a vida desses discípulos. Homens sem estudo, sem coisas cultas, sem conhecimento, sem sabedoria. Eu vou transformar a vida desses homens, porque havia determinação em Jesus. A mesma determinação que havia Jesus naquela época é a mesma determinação que há sobre ele, sobre a sua vida. Existe uma determinação de Jesus sobre você. Por mais que você esqueça da proposta, perca o propósito, existe a determinação e ele não vai desistir, porque Jesus é determinado. Está escrito, santa vocação, não virtude de nossas obras, quando eu dou ali um marmitex para o mendigo, quando eu faço bem a quem? Mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos lá no ventre da sua mãe. Já havia a determinação de Jesus sobre você. Então é tipo assim, se Jesus falou, está falado. Se Jesus chamou, está chamado. Não perca o propósito por esquecer a proposta. Não perca o propósito por esquecer a proposta. Muitas pessoas estão fazendo isso, perdendo o propósito de vida, perdendo a proposta
vivendo longe de Jesus. Está no quintal de Jesus, mas está longe dele. Às vezes até reconhece Jesus, mas esquece da proposta e do propósito. Não tem mais como perdermos tempo com coisas. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai cuidar da sua família como mãe, como pai, vai cuidar dos seus pais como filho, dos seus irmãos. Mas depois que você tem um encontro com Deus, a coisa muda, sem deixar de fazer essas coisas, porque você entende a proposta do propósito. Você deixa de ser um mero pescador, se torna um pescador de almas, se torna um líder, dependendo da sua intensidade, se torna um pastor, dependendo da sua fé e das suas obras, não se baseia mais debaixo de um teto, mas já visa uma nação, porque você entendeu o propósito. Diga: rumo certo. Feche os seus olhos. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, eu vou ler algo para você. Medita com seus olhos fechados nessa palavra. Chegou a hora da proposta. Depois de comerem, estavam de barriga cheia. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: primeira proposta, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Segunda proposta. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe o quanto eu te amo. Disse-lhe Jesus, terceira proposta: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, Jesus está falando com você. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for mais velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus está te pedindo: estenda sua mão. Quero te colocar uma vestimenta, quero te levar a um lugar que de repente você nem quer ir. O lugar da proposta, o lugar do propósito, o lugar de nos mantermos como uma igreja chamada enviados para salvar, o lugar de nos mantermos em um encontro com Deus, na nossa rotina diária, na nossa vida com Deus. Deixa o Senhor ministrar o seu coração através desse louvor.